E aí galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para falar sobre o segundo Império Babilônico. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Império dos Caldeus, tá certo? E a sua derrocada, tá? Então vamos nessa? Vamos comigo? Segundo Império Babilônico, certo? Como vocês bem sabem, a região da Babilônia é a região que fica situada na área da Mesopotâmia, que vai ser um conjunto de várias nações que surgiram ao longo do rio Tigres e Eufrates. Tá? Então, assim, surgiram vários povos antes dos povos babilônicos, que foram aí os povos, né, sumérios, os acádios, os hititas, os assírios, que vai ser aí classificado como um povo aí mais cruel, digamos assim, muito violento da região da Mesopotâmia. Os povos caldeus conquistaram a região da Mesopotâmia por volta aí de 612 a.C. E eles é que vão formar de fato o segundo Império Babilônico através da figura de um imperador muito importante, tá? Pois ele desenvolveu bastante a região que estava um pouco esquecida. Era o imperador Nabucodonosor. O Nabucodonosor II, que é o que de fato vai fazer história, certo? Ele vai fazer aí da Babilônia uma Babilônia aí gigantesca, tá? E vai perdurar por vários anos em seu reinado, fazendo com que essa região seja grandiosa, pois, né, o Nabucodonosor ele vai aí derrotar Jerusalém e vai conquistar o território, excluindo, né, expulsando os judeus dessa terra, tá? Também vai ser muito famoso porque ele vai construir aí, vai ser sobre sua autoria, o maior zigurate, certo? E o que seria, professor, aí, zigurate? Zigurates são aí uma forma de templo, tá? Criado pelos sumérios, diga-se de passagem, que tornou comum ao Império Mesopotâmico, ou seja, todas as nações tornaram-se grandiosas, elas construíam seus zigurates, que eram construções em forma de pirâmide, tá certo? Planada, ou seja, tinha vários andares, tá? Tinha alguns zigurates que chegavam aí a medir 40 metros de altura e tal, né? E eram feitos aí sobre tijolos de barro, já que era um material muito comum na época, tá certo? E o diferencial é que à medida que ia subindo, para ter esse formato piramidal, ele ia aí diminuindo os andares, certo? As suas plataformas, que geralmente eram bem retangulares, tá bom? Em média, né, os zigurates eles tinham aí entre 2 e 7 andares. É claro que os maiores correspondiam aí aos reis, aos imperadores mais grandiosos, tá? Como foi o zigurate de Nabucodonosor, conhecido como a Torre de Babel. Na nossa última aula já falei para vocês um pouquinho sobre a história da Torre de Babel, certo? Os homens eles falavam uma única língua e começaram a questionar a existência de Deus. Então, a partir daí, tá certo? Eles tiveram a brilhante ideia de construir algo para chegar até os céus e olhar de fato se Deus ali existia. É claro que Deus não vai se agradar nem um pouco dessa história, tá certo? E vai aí castigar os homens, tá? Fazendo com que todos os homens daquela região falassem línguas diferentes entre si. Essa foi uma das explicações, né, que a Bíblia vai trazer para explicar o surgimento de inúmeras línguas diferentes, certo? E a história dos zigurates está muito atrelada a isso aí, a Torre de Babel, que vai ser aí o zigurate mais alto da região da Babilônia, vai ser construído pelo Nabucodonosor, certo? Os zigurates, além de serem construções gigantescas, tá bom? Também
eram regiões de templos, onde as pessoas levavam, né, oferendas aos seus deuses, tá certo? As pessoas faziam suas venerações, faziam suas orações, seus pedidos. Também servia de armazenamento aí de alimento, né, de todo o território e tal. Então eram regiões aí bastante utilizada, digamos assim, tá certo? E é claro que sob domínio do imperador. Bom, logo podemos dizer, tá, como mostra aí a imagem, né, de maneira aí bem lúdica e divertida, tá certo, que os zigurates eles eram constantemente aí frequentados pela população, né, dos locais, no caso aí os caldeus, né, o povo caldeu que formava aí, conquistou a região da Babilônia, certo? Como a própria charge está dizendo, né, galera, sacrifícios aí para o lado direito, oferendas para o lado esquerdo, tá certo? E pedidos e orações ao centro. Então, assim, eram ambientes bastante utilizáveis pela população da região. Não só pelos caldeus, como também aí por todos os povos que ocuparam a região da Mesopotâmia após os sumérios, que foram aí os grandes idealizadores dessa construção. Uma outra construção aí bastante fantástica, né, relacionada à obra de engenharia são os jardins suspensos da Babilônia, certo? Liderado, é claro, né, pois foi Nabucodonosor II que mandou construir, né, reza a lenda que para atender aos desejos aí de sua esposa, tá certo? Ele manda, né, construir os jardins suspensos, que vão ser aí considerado a terceira maravilha do mundo antigo, certo? Construída aí por volta de 600 anos antes de Cristo, às margens do rio Tigres e Eufrates. Então, os zigurates eram verdadeiros pontos de observação, de observatório e tal, tá bom? Os jardins, na verdade, eram 6 montanhas, certo? Que artificiais, é claro, pois foram construídas aí pelo homem, tá? Feitas de tijolo e barro cozido, né? Como terraços aí superpostos, onde plantavam-se árvores e flores, tá? Tudo isso para que, é claro, a sua esposa, Amits, né, pudesse aí matar um pouquinho da saudade do lugar de onde nascera, pois lá havia aí muitas árvores, muito verde, né, e a região aí da Mesopotâmia, consequentemente, era uma região mais árida, uma região aí mais seca, que dependia única e exclusivamente dos rios Tigre e Eufrates, tá certo? Então, assim, a região da Babilônia ela vai ficar conhecida não só pelas suas obras grandiosas, né, isso, mas também porque vai ser a cidade mais rica do mundo antigo, tá? Então, ela vai viver aí do comércio, ela vai buscar produtos na região das Índias, que posteriormente a gente vai chamar aí de especiarias, né? Eles não possuíam pedras preciosas, é claro, tá certo? Mas aí eles usavam construções para engrandecer o seu império, para tornar aí grandioso, né? Segundo Heródoto, dizia aí que a Babilônia ela ultrapassava em esplendor qualquer cidade do mundo conhecido. Então era algo grandioso demais, tá certo? E os caldeus é quem vai de fato torná-la ainda mais grandiosa. As cidades-estados, né, da Mesopotâmia, embora independentes, elas tinham organizações políticas, econômicas e religiosas bem parecidas, né? Tanto é que os zigurates vai ser uma dessa característica, tá certo? Pois todos eles aí possuíam a religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, tá certo? Gostavam aí de castigar quando eram contrariados, era muito aquela
aquela lei de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, tá certo? Eles faziam aí longas preces, se autocastigavam, sacrificavam animais, outros povos, tá? Tudo isso na tentativa de agradar aí aos deuses, tá certo? Uma outra característica, sem dúvida, vai ser aí a arquitetura, né? A arquitetura mesopotâmica, né? Da antiga Mesopotâmica, ela está voltada muito aos templos e palácios, aos zigurates, né? Diferentemente das pirâmides do Egito, que serviam como túmulos para receber aí os faraós, tá? Os zigurates, além de templos religiosos, constituíam-se também como, tá certo? Observatórios astronômicos, né? Como o próprio palácio, residência dos imperadores e tal. Uma outra característica, e essa vai marcar bastante, são as pinturas e as esculturas, certo? Com temas religiosos, trazendo aí um imperador como grandioso, né? Como aí dominador de feras ferozes, vorazes, entre outros, sem contar que essa região vai ser uma região que vai guardar todo o material bélico, ou seja, as armas, né, correspondentes aí às futuras guerras e tal. Então, assim, eles estavam muito voltados a essa questão, né, de templos e palácios, tá certo? Com destaque aí para baixos relevos assírios, né, bastante característicos dessa cultura artística. Então é muito comum deles saírem aí agregando valores de um povo ao qual eles vão dominar. Lembram que eu comentei com vocês que eles tornavam aí as populações, né, os povos dominados, né, escravos, mas aqueles que correspondiam à elite pensante, que faziam parte aí de um clero da religião, que eram engenheiros, arquitetos ou outros profissionais que fossem servir para o seu governo, essas pessoas elas não morriam. Essas pessoas elas eram anexadas a uma elite pensante, tá certo? E com os caldeus não foi diferente. Aliás, não foi diferente com nenhum dos povos mesopotâmicos, tá certo? Outra característica muito peculiar, né, e essa também vai ser oriunda dos fenícios, é a escrita. A escrita cuneiforme, tá certo? Ela vai ser aderida aí a todos os povos mesopotâmicos. Então veja que uma característica deles é justamente agregar esses valores, é unir esses valores, né? Ele pega o que é bom de uma cultura, extermina com ela, tá certo? Com o povo, mas pega o que é bom de uma cultura e agrega a sua própria cultura, fazendo com que ele se torne ainda mais grandioso. Essas foram as ideias, né? Entre os assírios, entre os caldeus, entre todos eles, tá certo? Mas assim, como ocorreu com todos os povos da Mesopotâmia, com os caldeus não foram aí diferentes. Por que, professora, a senhora está dizendo isso? Porque, senhores, os caldeus, assim como, tá certo? Eles derrotaram aí os assírios, tá? Eles foram derrotados pelo povo persa, certo? O povo persa vai derrotar o segundo império babilônico, né? Vai derrotar o povo caldeu, tá certo? E vai consequentemente tomar a região aí da Babilônia, tá certo? Fazendo aí com que eles durem, né, perdurem por vários séculos nessa região, até que, né, o seu principal rei, o Sheshar, ele acabe aí morto, né, sendo traído por sua própria população, e ele acabe aí sendo morto, e a região, né, do Império Persa, que vai ter anexado aí os caldeus como povo escravo, né, e como a região, uma das principais regiões, tá certo? O povo persa acaba se rendendo ao domínio romano, né, o domínio que vai corresponder aí
a Alexandre o Grande, tá certo? Que vai acabar tomando essa região, a região da Babilônia, que consequentemente vai deixar aí de ser a capital do império e vai passar a ser Roma. Tá? A região de Roma, a região de Jerusalém serão regiões que vão estar aí em grande ascendência segundo o poderio, né, romano. Os romanos que vão fazer aí dessa região um super império, um mega império, tá certo? E assim acaba a história, né, dos povos mesopotâmicos, tá certo? Mas antes disso vocês irão assistir um pouquinho, tá, sobre a história do povo persa, o povo persa que vai ser aí muito grandioso, extremamente politeísta, que vai trazer aí um rei, o Xerxes, muito imponente, tá certo? E consequentemente, tá, vai estar aí um pouco atrelado às histórias bíblicas. Então eu trago aí um vídeo para que vocês possam compreender um pouquinho desse processo, tá certo? Olá, seja bem-vindo ao canal Terra-média. Hoje vamos voltar no tempo e descobrir um pouco da história de um grande rei do passado e sua ligação com as escrituras bíblicas. O rei Assuero foi governante da Pérsia entre os anos de 486 a.C. e 465 a.C. Ele era filho do rei Dário I, mais conhecido como Xerxes, a versão grega de seu nome, pelo qual aparece em relatos extra-bíblicos, sendo que é apenas no livro de Ester que ele é mencionado como Assuero. Alguns estudiosos consideram que o termo Assuero poderia ser um tipo de título real que os monarcas persas recebiam na época. Xerxes governou um império grandioso e imponente, que compreendia um território desde a Índia até a Etiópia, contando com 127 províncias. Ele ascendeu ao trono por designação direta de seu pai, já que não era o filho primogênito. Ele era uma pessoa vaidosa, excêntrica e volúvel. Em 482 a.C., ele precisou enfrentar uma rebelião na Babilônia, na qual a cidade foi parcialmente comprometida. A partir do ano 480, Xerxes empreendeu várias campanhas militares contra a Grécia. Um dos embates foi contra o rei Leônidas de Esparta, do qual Xerxes saiu vitorioso. O rei Assuero também enfrentou uma derrota difícil, quando as tropas perderam a batalha em Salamina e em Samos. Por fim, acabou assassinado em seus próprios aposentos, muito provavelmente em agosto de 465, após uma conspiração. Assuero, como é mencionado na Bíblia, aparece em citações diretas e indiretas em livros do Antigo Testamento. No livro de Esdras, Xerxes é mencionado quando o autor deste descreve um contexto de oposição à reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Já a referência no livro de Ester é a mais conhecida e detalhada em toda a Bíblia. Na versão grega do Antigo Testamento, Assuero é chamado de Artaxerxes. Porém, o personagem em questão é o próprio Xerxes. No livro bíblico de Ester, Assuero, o rei da Pérsia, certo dia realiza um banquete a todo o povo na fortaleza de Suzã, um palácio fortificado que se elevava em cerca de 40 metros acima da cidade de Suzã. Essa era uma das 3 capitais persas e servia de residência real no inverno. Na ocasião, estavam presentes os poderosos da Pérsia, Média e seus servos. Após 7 dias de festividades, Assuero, já alterado devido aos efeitos do álcool, mandou chamar a sua atual rainha, chamada Vasti, que também dava um banquete às mulheres na casa real. A convocação do rei Assuero era para que Vasti entrasse em sua presença usando a coroa real, para que então ele pudesse mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, pois tal era muito formosa. Antigos intérpretes judeus acreditam que é possível que a ordem de Assuero fosse para que ela comparecesse totalmente nua, usando apenas a sua coroa. A rainha Vasti se recusou então a atender à ordem do rei e por tal ato foi destituída do trono. Acredita-se
que após esses acontecimentos, Xerxes teria saído para invadir a então Grécia. Seu exército era enorme, mas os soldados gregos eram bem treinados e estavam lutando em casa. A invasão começou bem para Xerxes, mas acabou em desastre. Aproveitando seu conhecimento do território, os gregos escolheram posições de vantagem e conseguiram massacrar parte do exército persa em algumas batalhas. Xerxes sofreu uma grande derrota por fim e voltou para casa. Foi depois deste fracasso que Xerxes começou a procurar uma nova rainha. Ele então passaria os anos seguintes em um estado depressivo, como atestam os relatos palacianos. O rei então passou a beber e a comer em demasia, e a não dar muita atenção mais a questões políticas. Durante um ano, as moças mais bonitas do império teriam recebido tratamento de beleza. Logo após, foram levadas ao rei para que então ele escolhesse apenas uma, a qual seria a sucessora de Vasti. A vencedora foi uma jovem chamada Esther, a qual se tornaria a rainha. O famoso historiador Heródoto identifica a esposa de Xerxes como sendo Amestris. Alguns tentam identificar essa Amestris como sendo a Vasti, citada no livro de Esther, ou então a própria Esther. Porém, é muito improvável que a Amestris tenha sido qualquer uma delas. Talvez esta tenha sucedido Esther alguns anos mais tarde. Nos relatos bíblicos, a importante posição de Esther foi muito significativa para que um plano de aniquilar os judeus não tivesse sucesso. Mas a história de Esther ficará para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal, ativando as notificações. Não se esqueça de deixar o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos. Senhores, Valeu! Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre aí a Mesopotâmia e os povos diversos que passaram por esse território, tá certo? Para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!